Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 16. A exposição será dos versos 16 até o verso de número 18. Atos, capítulo de número 16, versos 16 a 18. Esta breve porção, assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela e ele, na mesma hora, saiu. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, a tua palavra está aberta para ser exposta nesta noite. Rogo a ti, Senhor, que o Senhor me conceda a graça de expor a tua palavra com fidelidade, para a edificação do teu povo, para o consolo do teu povo, para a exortação do teu povo. Ó Deus, dá-me graça, dá-me vigor físico, dá-me vigor espiritual, ó Deus, para anunciar a tua palavra. É o que peço a ti, Senhor, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos caminhado pelo livro de Atos e nós temos visto como o mundo, os homens se voltam contra os servos do Senhor, contra a igreja de Cristo. E nós sabemos que aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, como nós temos visto, tantas investidas, tantos atos de homens maus, perversos, se voltando contra os servos do Senhor. E nós sabemos que esses homens se levantam de tal modo porque eles não somente são malignos em seus próprios intentos, em seus próprios pensamentos, em seus próprios corações, mas também porque muitos deles eram também usados pelo próprio inimigo das nossas almas, eram usados pelo próprio Satanás. Mas até então, irmãos, nós não nos deparamos com um texto que nos diga explicitamente essa realidade, até chegarmos no capítulo de número 16, onde nós encontramos, irmãos, uma oposição clara do reino das trevas contra o reino dos céus, do reino do império das trevas contra o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos como o Senhor Deus, em sua graça que é abundante, como Ele levantou homens para testemunhar do seu evangelho neste mundo. E vimos que Ele levantou Paulo, Ele levantou Barnabé, mas levantou também Timóteo, levantou Lucas, levantou Silas, homens, servos do Senhor, chamados por Deus para testemunharem acerca do Evangelho de Cristo. E vimos como o Senhor, Ele desejava e revelou isso, que o Evangelho de Cristo chegasse até a Macedônia, que o Evangelho de Cristo chegasse à Europa. E ali o Senhor envia Paulo, o Senhor envia Timóteo, o Senhor envia Lucas, o Senhor envia Silas para, naquele contexto, anunciar a palavra do Senhor. Vimos então que eles chegam a uma cidade chamada Filipos, a principal da Macedônia, nos diz a palavra. E ali eles encontram um lugar de oração. E naquele lugar de oração, a oportunidade é dada. Na providência do Senhor, Paulo proclama o Evangelho, Lídia escuta o anúncio do Evangelho. O coração de Lídia é aberto pelo próprio Senhor. Ela se volta para Cristo. Ela é salva e é batizada, ela e toda a sua casa. Mas ali, irmãos, na Macedônia, enquanto nós vemos algo tão extraordinário acontecendo, no que diz respeito à salvação, encontramos também oposição. O verso 16 nos diz:
aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Note, o texto começa nos dizendo, aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração. Eles estavam então ali, irmãos, servindo aquela igreja ou aquela região, anunciando a palavra naquele contexto para os servos do Senhor que ali se encontravam em um pequeno número. E quando eles estavam indo, mais uma vez, para o lugar de oração, onde o evangelho havia sido proclamado no Shabat anterior, onde Lídia havia se convertido, eles estavam indo para esse mesmo local onde antes o evangelho de Deus foi anunciado, algo aconteceu. Então, ele estava seguindo o ritmo regular dele de anúncio da palavra. Uma vez que ali ele encontrou ocasião oportuna, por que não ir mais uma vez para lá anunciar Cristo, a fim de que mais pessoas pudessem ser salvas? Então, a intenção do apóstolo Paulo e os demais servos, companheiros dele, eram legítimas, eram boas, eram adequadas, visavam a expansão, o avanço do reino, o progresso do evangelho naquela região. E a intenção, irmãos, que deve, de fato, encontrar guarida e morada no coração de todos os servos do Senhor, bem intencionados em aproveitar os momentos e ocasiões, contextos especiais que Deus nos dá em sua providência para chegarmos e anunciarmos a palavra do Senhor. Uma vez que ali havia uma porta aberta, o apóstolo Paulo, junto aos demais cooperadores, não podiam deixar de aproveitar aquela ocasião. Então eles estavam indo para aquele lugar de oração, mas o texto nos diz que enquanto eles estavam indo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. É interessante, o texto nos diz claramente, era uma jovem, uma moça, que como o texto vai nos esclarecer no seu contexto, ela era uma escrava, ela tinha os seus senhores, homens que se aproveitavam dela para a adivinhação, e o texto nos diz claramente, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Então ela estava possuída por um espírito. E o texto nos diz que ela estava possessa de espírito adivinhador. E quando nós olhamos para esse texto, e olhamos para esse texto no original, nós encontramos não o texto dizendo o espírito adivinhador, mas é dito o espírito de Piton. O espírito de Piton. O que seria isso? Que tipo de referência é essa que nós encontramos no texto original que nos é traduzida por adivinhador? Isso envolvia, irmãos, a mitologia grega daqueles dias. Piton era uma serpente gigantesca. Resumidamente seria isso. Ela era uma serpente gigantesca que Apolo, um deus grego, matou. Ele matou a serpente, que é a Piton, que vivia em Delfos e tomava conta dos oráculos. Isso é o que a mitologia nos diz. E o oráculo que ela guardava fazia adivinhações, fazia profecias com respeito ao futuro. E essa serpente, a Piton, ela era possuída por uma espécie de espírito adivinhador, e então ela anunciava, profetizava, ditava coisas com respeito ao futuro. Então, a ideia é que, quando ele usa Piton, é que o espírito, então, o espírito maligno adentrou essa moça, aqui traduzida por Piton, ou o espírito adivinhador, mas seria Piton, que aponta para essa realidade de adivinhação, profecias, declarações concernentes ao futuro. Então, isso é o que a mitologia grega diz a respeito dessa serpente. E as pessoas concebiam a ideia na Macedônia, que era um lugar onde as pessoas viviam também envolvidos com adivinhação, que o espírito de Piton tomava conta de mulheres e então elas se tornavam o que era chamado de pitonisas. Elas eram aquelas que declaravam coisas concernentes ao futuro e imaginavam então que o espírito de Piton é que tomava conta delas.
Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós encontramos a verdade bíblica de que o Senhor, Ele é alguém que se opõe a esse tipo de prática. A palavra do nosso Deus, para citar um texto, poderíamos citar tantos outros, como Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 14. A palavra, irmãos, do Senhor nos diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então note que a lei do Senhor proibia, a lei do Senhor condenava a prática da adivinhação como algo contrário à verdade do próprio Deus. O Senhor reprova tal tipo de coisa. Mas, no contexto, irmãos, pagão, era o tipo de coisa que acontecia frequentemente e eles não consideravam isso como uma prática estranha ou errada. Contudo, irmãos, nós sabemos, a palavra do nosso Deus é que nos guia. E era isso também que guiava o próprio servo do Senhor naqueles dias, como o apóstolo Paulo e os demais cooperadores. Mas a verdade, irmãos, é que, ainda que muitos concebessem a ideia de que ela estava possuída pelo espírito de Piton e como se fosse algo bom, nós entendemos, uma palavra nos ensina, que ela estava possuída por um demônio. Ela estava possuída por um dos servos de Satanás. Ela estava possuída por um espírito maligno, por um espírito invisível, por um espírito imaterial, por um espírito totalmente maligno, disposto a fazer todo tipo de mal contra o povo do Senhor e contra tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho do nosso Deus. E ela era usada, irmãos, para adivinhação, para dizer coisas concernentes ao futuro. Mas uma coisa, irmãos, nós podemos saber, e os homens ali eram enganados por isso. Porque eles iam em busca de adivinhações, de coisas concernentes ao futuro. Mas ela não podia falar coisas concernentes ao futuro. Ela não poderia predizer coisas que haveriam de acontecer anos ou meses depois. E a razão, irmãos, para isto é simples. Porque Satanás e seus demônios não são oniscientes. A onisciência, tal qual a onipresença, tal qual a onipotência, infinitude e vários outros atributos de Deus que são chamados na teologia sistemática de atributos incomunicáveis, são atributos que pertencem somente a Javé. São atributos que pertencem a Deus o Pai, atributos que pertencem a Deus o Filho, atributos que pertencem a Deus o Espírito, e ele não compartilha tais atributos com as demais criaturas, muito menos com os demônios. Então ele não poderia, e ela não poderia dizer de modo claro, certo, aquilo que haveria de acontecer, como algo que surgisse naturalmente dela, como se ela tivesse tal poder para fazer isso. Havia engano, havia confusão, havia ali o engodo de Satanás, a malícia de Satanás para envolver aquelas pessoas naquele tipo de confusão. E ela, de fato, irmãos, estava ali sendo usada para atrapalhar. Ela estava sendo usada por Satanás para atrapalhar o avanço do Evangelho. É assim, então, que ela chega, e deste modo ela visa, como serva de Satanás, usada por ele, criar um obstáculo na proclamação e no testemunho do próprio Evangelho naqueles dias. Isso começa então, irmãos, a nos revelar e a nos mostrar que a Igreja de Cristo, desde o princípio, ela sofre oposição. E ela não sofre oposição somente por parte dos homens, mas de homens e mulheres, muitas vezes usados pelo demônio.
Homens e mulheres usados pelo inimigo de nossas almas. Nós lutamos contra pessoas e lutamos contra seres espirituais que muitas vezes usam tais pessoas. E a Igreja de Cristo, irmãos, acaba sofrendo com oposição de homens e demônios. Homens e demônios. E com isso, irmãos, a Igreja de Cristo tem que lidar desde o princípio. E muitas vezes se levantam com artimanhas várias, com coisas que levam as pessoas a quererem se apegar àquilo, às suas práticas, como a adivinhação, que é algo comum, irmãos, em nossos dias, que é algo comum nos dias em que nós vivemos. Quantas pessoas vivem em busca de adivinhações, querendo saber o que haverá de acontecer no futuro, amanhã, daqui a alguns dias, num trabalho que ela pensa em fazer, numa prova que ela imagina ser aprovada, em algum tipo de coisas que envolvem a sua vida prática, e muitas pessoas ficam desejando, então, o que haverá de acontecer? Será que isso? Será que aquilo? E procuram consultar pessoas. Isso fora da igreja acontece abundantemente. Mas dentro da igreja, irmãos, lamentavelmente, muitas vezes também, muitas pessoas procuram aquelas pessoas que se dizem profetisas. E na rua onde eu morava, em Jardim São Paulo, numa das ruas que morei, tinha uma mulher, membro de uma igreja evangélica, que se dizia aquela que falava coisas com respeito ao futuro. E não eram, irmãos, poucas pessoas que se ajuntavam a ela para ouvir algo concernente ao que poderia ou não acontecer nas suas vidas no futuro. Pessoas que não estavam apegadas à verdade, mas pessoas que estavam querendo algum tipo de meio outro de revelação da vontade do Senhor. Pessoas que não estavam satisfeitas com a suficiência da Escritura do nosso Deus. Interessante que ela frequentemente buscava pessoas ali até mesmo na rua. Ela nunca veio na minha direção. Eu acho que ela sabia que eu sou presbiteriano. Acho que ela pensou assim, não, com presbiteriano eu não vou tentar sugerir isso não, porque eu sei que ele vai dizer que eu estou falando coisa que não faz o menor sentido. Mas o fato é, irmãos, muitas pessoas buscam isso. E nós devemos resistir à tentação de tentar adivinhar coisas com respeito ao futuro. O futuro, irmãos, pertence ao nosso Senhor. O futuro pertence ao nosso Deus. Aquilo que Ele decretou, certamente haverá de acontecer, queira nós ou não. Saibamos nós daquilo que vai acontecer ou não. A sua vontade, o seu decreto são irrevogáveis e na sua providência Ele haverá de cumprir a sua vontade. E nós podemos descansar, sem necessidade de procurar, conceber algum tipo de pesquisa para sabermos o que haverá de acontecer, porque estamos nas mãos de Deus. Nós podemos nos lançar confiando nele. Porque Ele, Deus, o nosso Pai, como um Pai amoroso, haverá de nos dar, irmãos, aquilo que nós necessitamos e o que está para vir no futuro, das mãos de Deus, é bom para nós, ainda que sejam coisas, numa perspectiva horizontal, ruins. Mas o Senhor estará guiando tudo para a glória do Seu nome e para o nosso próprio bem. Então, mas muitas pessoas acabam sendo levadas por esses tipos de coisas e se envolvem com todo tipo de ocultismo, com todo tipo de práticas religiosas, religiões falsas que vão tentar sugerir para as pessoas que aquilo que elas escutam da parte de alguém possuída por um suposto espírito bom é algo relevante ou bom. Na minha família, parte de pai, muitas pessoas são espíritas, kardecistas, pessoas envolvidas com esse tipo de ocultismo. E quantas vezes eu tive de lidar com isso? Quantas vezes eu tive que ver isso no meio da minha própria família? Muitos mergulhados nesse tipo de coisa. Longe do Senhor, dando ouvido a pessoas que elas imaginam que são boas, quando na realidade são demônios travestidos de pessoas boas, que dão bons conselhos, aparentemente, orientações boas, aparentemente, mas, na realidade, os intentos deles é causar e provocar todo tipo de confusão e afastar os homens de Deus. É isso que acontece. Quando os homens eles dão a vazão a isso, eles dão lugar a isso, eles se esquecem de Deus e da palavra do Senhor. A palavra de Deus, então, é rejeitada.
A palavra de Deus é deixada de lado. E é o tipo de coisa, irmãos, que nós devemos resistir quando Satanás se levanta para tentar, então, nos tentar de todos os modos. Ele quer nos afastar dos caminhos do nosso Senhor e quer causar obstáculos para o avanço do Evangelho. E nós devemos estar conscientes disso. Nós não vivemos num lugar perfeito. Nós ainda não estamos nos céus. Nós lutamos contra homens e demônios. Mas, irmãos, o texto continua nos dizendo, verso de número 17, nos diz assim a palavra: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É interessante que nós encontramos aqui. Essa jovem possessa, ela começou a seguir a Paulo e nós, nos diz o texto. Quem está escrevendo a Atos dos Apóstolos? Lucas. E nós notamos aqui que, mais uma vez, Lucas se inclui na narrativa. Era Paulo, era Timóteo, era Silas e Lucas, envolvidos no ministério. E aí, então, o texto nos diz que ela estava seguindo Paulo e os demais cooperadores. E o que é que ela fazia? O texto nos diz, irmãos, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E talvez você olhe para isso e pense: puxa vida, que declaração fantástica! Até os demônios estão evangelizando. Até os demônios estão declarando as verdades de Deus. E por mais, irmãos, que encontremos em parte uma verdade aqui declarada, nós devemos entender que numa parte da declaração dela há uma verdade declarada com a intenção maligna e uma outra declaração que, na realidade, é totalmente falsa. O texto nos diz assim, que ela vai dizer que esses homens, Paulo e os demais cooperadores, são servos do Deus Altíssimo. Para aqueles envolvidos com a cultura judaica, referir-se ao Deus Altíssimo, eles logo concluiriam uma referência a Javé, uma referência ao Senhor Deus do pacto. Mas dizer isso na Macedônia seria levar as pessoas a compreender e a imaginar que ela estaria falando não acerca de Javé, mas acerca de Zeus, o maior dos deuses. Algum dos deuses ali que era cultivado e era adorado e era divinizado num contexto pagão. Mas veja, alguns acham que ela está escarnecendo também. Alguns vão entender que ela estaria escarnecendo dessa verdade diante dos homens, zombando. Outros creem que ela está falando isso com ira no coração, mesmo declarando uma verdade. E como mencionei, outros pensam que a referência ali seria a Deus, mas entendidas pelos cidadãos da Macedônia como uma referência ao próprio Zeus. E que isso acabaria de confundir, ou acabaria confundindo a verdade acerca de quem aqueles homens eram servos. Logo, irmãos, o que nós concluímos é que a intenção dessa jovem possuída era maligna. A verdade saindo do pai da mentira sempre, irmãos, intenta o engano. Sempre tem a intenção de enganar o homem. Nunca de trazer algum tipo de benefício. Satanás, irmãos, nos dá exemplos outros e a palavra nos mostra isso. Por exemplo, quando nós olhamos para o Éden, em Gênesis capítulo número 2, capítulo 3 especialmente, nós encontraremos ali Satanás usando a palavra de Deus para confundir Adão e Eva. Ele vai pegar as palavras do Senhor, ele vai distorcer as palavras, dando uma outra interpretação, e aquilo acaba culminando na queda do homem. Mas veja, ele se utilizou das palavras do Senhor, mas distorcendo a palavra. A sua intenção era maligna. Do mesmo modo, quando Cristo foi tentado no deserto, ele vai tentar se utilizar da palavra Satanás. E ele usa a palavra. E ele faz referência à verdade de Deus. Mas qual a intenção, irmãos? Confundir e tentar o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo se volta contra Satanás, usando a palavra, voltando-se contra aquele que era o seu inimigo e o inimigo também de nossas próprias almas. Então, note, irmãos, as intenções dos demônios não são boas. Eles vão tentar, de todas as formas, usando até mesmo a verdade, nos confundir. E nós não podemos dar ouvidos
aqueles que estão entregues a Satanás, imaginando que eles podem, de alguma forma, contribuir com o avanço do reino e com a nossa própria vida. Mas note, irmãos, eles vão declarar algo também interessante. Eles vão dizer que eles são servos do Deus Altíssimo e, de fato, eles são servos de Javé, não de Zeus. Eles foram ali enviados por Cristo para o anúncio do Evangelho, sim, para anunciar a verdade. Mas o que ela diz, irmãos, é algo contrário à verdade. E aqui nós percebemos algo interessante. Porque o demônio e os demais demônios, eles estão conscientes, eles sabem quem salva. Eles sabem que somente Cristo salva. Eles conhecem e sabem qual o caminho da salvação. Mas eles não podem ser salvos, porque não há arrependimento para eles. Eles estão confirmados num estado irrevogável. O seu fim é a condenação. Nós já estudamos isso aqui. Eles estão destinados ao juízo, à condenação, confirmados no estado que eles não podem mudar. Mas eles estão sempre interessados em fazer com que os homens não entendam a verdade do Evangelho de modo claro. Eles não querem que os homens se convertam. E então eles vão sugerir aqui uma sutileza, irmãos. A sutileza nas palavras de Satanás. O texto nos diz assim, na nossa tradução, e vos anunciam o caminho da salvação. Como se estivesse dizendo assim, olha, o caminho da salvação é Cristo. Ou, um artigo muito bem definido, como nós encontramos em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, quando nós olhamos para o texto original, não é isso que nós encontramos. Não há lá um artigo definido, dizendo o caminho da salvação. A declaração seria mais ou menos a seguinte, e vos anunciam caminho da salvação. Ou, para ser mais preciso, e vos anunciam um caminho da salvação. Como se existisse a possibilidade de outros caminhos serem encontrados para a salvação. Então note, a primeira declaração visa o engano e a confusão. A segunda visa sugerir meios outros para a salvação. E o que nós sabemos, irmãos, como nós acabamos de mencionar em João 14,6, não há um outro caminho. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Mas ele estava, irmãos, ali declarando aquilo, estava querendo trazer confusão acerca daquilo que os apóstolos, servos do Senhor, estavam anunciando. Note, irmãos, que eles certamente, o inimigo, ele vai tentar se utilizar dos homens para fazer com que aqueles que estão perdidos, de modo algum, saibam um único caminho através do qual eles podem encontrar vida e vida eterna. E é isso que ele vai fazer de todas as formas. Ele vai se utilizar de pagãos perdidos neste mundo, fora da igreja. Ele vai se utilizar de homens dentro da igreja, que não anunciam a palavra de Deus, não anunciam Cristo, não apresentam aos homens um único caminho da salvação. O pluralismo religioso vai dizer, todos os caminhos levam a Deus. A verdade da palavra do Senhor vai dizer, somente Cristo leva a Deus. Nós podemos dizer, em certa medida, que todos os caminhos sim levam a Deus. Mas só poderemos afirmar isso, irmãos, porque todos os caminhos que não é o caminho traçado pelo Evangelho, leva os homens a se deparar com Deus infinitamente irado contra eles. Neste sentido, todos os caminhos que não são Cristo levam o homem a Deus, mas a um Deus irado, que vai se voltar contra eles com fúria. Somente o caminho anunciado na palavra, que proclama Cristo, é que pode levar os homens a se deparar com a face paternal de Deus, com a face do Senhor, voltando-se favoravelmente para eles por causa de Cristo. Então, nós devemos estar conscientes dessa realidade e não podemos imaginar, irmãos, que aqueles que se levantam contra nós, que o inimigo de nossas almas, ele está ali parado, está inerte. Não, irmãos. Ele, ainda que tenha sido vencido e seja sujeito ao Senhor, ainda assim,
ele vai tentar, de todos os modos, fazer com que a palavra do Senhor não alcance o coração dos homens. Daí, irmãos, a nossa responsabilidade de não somente atentar para essa realidade, mas a nossa responsabilidade de nos empenharmos com a graça do Senhor, usados pelo Espírito Santo de Deus, a proclamarmos esta palavra, este Evangelho puro e simples, em oposição a todo o reino de Satanás, que vai dizer exatamente o contrário. Logo, irmãos, todos aqueles que anunciam um caminho diferente do caminho anunciado na palavra são usados pelo diabo e são inimigos da igreja do Senhor. Carecem de salvação, como essa jovem possessa também carecia da graça de Deus para encontrar salvação. Quando nós encontramos, então, e nós nos voltamos mais uma vez para o texto, nós vemos que a palavra nos mostrará, no verso 18, que algo acontece. A palavra nos diz assim: isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui então, irmãos, nós vimos o reino de Satanás se voltando contra o reino de Cristo, a sua igreja, mas aqui vemos o reino de Cristo se voltando contra o reino de Satanás. E aqui, irmãos, nós vemos a declaração muito clara no texto. O texto nos diz assim: isto se repetia por muitos dias, ou seja, aquela menina vinha o tempo inteiro repetindo aquelas mesmas palavras, como que assediando Paulo e os demais servos do Senhor, sem parar o tempo inteiro, gritando e provocando, então, confusão e um obstáculo para o claro entendimento da verdade de Deus anunciada. E então, Paulo, ele perde a paciência. Paulo, ele começa a ficar incomodado. Paulo, ele começa a ficar indignado, porque a verdade de Deus estava sendo distorcida na boca dela, e a verdade de Deus não deve ser tratada deste modo. O apóstolo Paulo, ele não poderia, então, irmãos, ficar parado. Ele teria de se voltar contra ela, ou melhor, contra o demônio que a possuía. Porque, irmãos, aquela jovem estava escravizada. Então o texto nos diz, em Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Veja, irmãos, a investida do mal e as mentiras dos homens que anunciam a falsidade devem provocar em nós, quando anunciadas repetidamente, indignação como provocada no apóstolo Paulo. Nós teremos de, em algum momento, não ficar ouvindo e consentindo, mas devemos ouvir e nos voltar contra. Devemos ouvir e investir contra, não confiados na nossa própria força, mas confiados no poder de Deus, no Cristo que reina. Mas você poderia perguntar, por que a verdade dita por ela incomoda? Porque, irmãos, essa mulher era usada pelo diabo. A mensagem da boca dela não é a mesma do coração de forma nenhuma. Muito menos a primeira declaração. Muito menos, especialmente, a declaração seguinte, concernente ao Evangelho, que ela vai deturpar. O objetivo dela era, de fato, perverter. Fazia, então, aquilo querendo causar ruína. O apóstolo não pode ficar, então, inerte. Ele tem de agir como servo do Senhor, no poder do próprio Deus. E então ele, se voltando, disse, nos diz a palavra, ao Espírito. Ele se dirige ao Espírito que a possuía, ao demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O texto, então, irmãos, nos fala que ele aponta diretamente, ele vai falar em nome de Jesus Cristo, ele ordena, retira-te dela, e o texto nos diz, e ele, no mesmo instante, na mesma hora,
imediatamente saiu dela. Ela foi liberta. E veja, irmãos, a palavra nos mostra. Os demônios devem obedecer à ordem de Cristo. E obedeciam frequentemente. Quando nós olhamos para a palavra, como por exemplo, Mateus capítulo 8, verso de número 16, a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos mostra assim, entre tantas outras referências. Mateus capítulo 8, verso de número 16. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. A palavra ainda nos diz, no versículo de número 32, em Mateus capítulo 8, quando a palavra do Senhor nos diz: pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. E tantas outras, irmãos, referências nos evangelhos, como também no livro de Atos, nos mostra a realidade de que os demônios devem obedecer a Cristo, porque Cristo é aquele que reina. E o obedecer às palavras de Cristo evidenciam claramente o fato de que quem reina é Cristo, soberanamente, exclusivamente. Mas também a autoridade de Cristo é evidenciada por meio dos seus servos. A palavra do Senhor Jesus Cristo é dada, a autoridade é dada para aqueles que eram servos do próprio Senhor. A palavra do nosso Senhor nos diz, ainda em Mateus, capítulo 10, verso de número 1, quando a palavra do Senhor nos diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E várias, irmãos, outras porções da Escritura nos declaram essa realidade de que o Senhor, Deus, Cristo, deu aos seus discípulos a autoridade para expelir demônios. E aqui, irmãos, uma ordem é dada em seu nome. Não é uma ordem pessoal do apóstolo Paulo, como se a autoridade fosse inerente dele. É em nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não na dele. É o Senhor, então, quem por meio dos seus servos expulsa os demônios, afastando-os daqueles que estão sendo atormentados por eles. E isso, mais uma vez, irmãos, manifesta para nós, de modo evidente, que Cristo Jesus é quem reina, desde aqueles dias até hoje e para sempre, sobre o mundo inteiro, de modo geral, e sobre a Igreja de Cristo, de modo particular, guiando e protegendo o seu povo. Essa moça, irmãos, ela é liberta. Essa moça, irmãos, é transformada. E ainda, irmãos, que o texto não nos diga que essa jovem, ela foi convertida. A maioria dos comentaristas concluirão que ela fora transformada. Não somente o seu espírito, o espírito maligno, foi expelido, mas ela encontrou salvação. É o que geralmente acontece nas expulsões nos evangelhos. É o que nós encontramos também aqui. Quando nós olhamos para esse livro de Atos, nós encontramos uma sequência de conversões. Antes, Lídia. Logo em seguida, o carcereiro. E no meio, então, nós encontramos essa jovem sendo liberta por Cristo. Ela é liberta do cativeiro de Satanás. Ela é liberta das mãos dos seus opressores. Ela é liberta e agora passa a ser escrava de Cristo. Ela se tornou escrava de Cristo. Ela se tornou membro da Igreja de Cristo. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O que essa jovem experimenta é aquilo que todos nós tivemos a graça de experimentar. A libertação do cativeiro do pecado e a salvação em Cristo Jesus. Passamos agora a ser escravos daquele que é o nosso Redentor.
Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto claramente nos mostra que a nossa luta neste mundo não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. Quando nós olhamos para o que diz a palavra, irmãos, em Efésios, capítulo número 6, a palavra do nosso Senhor nos falará coisas grandiosas. Entre elas, irmãos, nós encontramos a palavra do nosso Senhor nos dizendo, ao final, a partir do verso 10, quanto ao mais, Efésios 6, verso 10, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Essa é a realidade daquilo que nós experimentamos. Isso é o que nós vamos travar, a luta que vamos travar. E veja, nós não seremos, de modo algum, irmãos, possuídos por demônios, nós que conhecemos a Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que há uma antítese muito clara entre aqueles que são possuídos pelo Espírito Santo de Deus e aqueles que são possuídos pelo próprio Espírito. 1 João, capítulo 4, verso de número 4, a palavra do nosso Deus, irmãos, nos diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não há como coexistir no homem o Espírito de Cristo e o Espírito maligno. Então, nós que fomos salvos por Cristo, não há possibilidade de sermos possuídos por um demônio. Contudo, nós podemos sofrer algum tipo de opressão. Podemos sofrer com a tentação. Podemos ser, de algum modo, angustiados. Mas veja, irmãos, nós podemos olhar para um fato inicial, primeiramente. O nosso Deus é aquele que liberta. O nosso Deus claramente nos mostra isso o texto. Nós vimos o caso dessa jovem. Esta história, irmãos, dela nos ensina que Cristo pode libertar o homem do pecado. O Evangelho de João, em João capítulo 8, verso de número 36, a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos declara uma verdade tão preciosa quando é dito o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Cristo é aquele, irmãos, que liberta os homens de qualquer tipo de corrupção, de qualquer tipo de envolvimento com a falsa religião, de qualquer tipo de envolvimento com aquilo que é maligno. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para libertar, não importa qual seja a condição, não importa qual seja a religião, Cristo salva. Isso fica evidente no caso da própria jovem. Não há pessoa envolvida com a mais perversa religião neste mundo que nós possamos dizer que Cristo não pode salvar. Cristo pode salvar. Ele tem todo o poder para salvar. Ele tem toda a graça nele abundante para salvar. Ele tem um sangue que é eficaz para remir os homens de todo o pecado. E essa é uma verdade, irmãos, que nós não podemos de modo algum perder de vista. E esse texto nos ensina isso. Isso nos dá esperança, porque nós podemos proclamar este evangelho neste mundo, mesmo em meio a uma sociedade tão mergulhada em tantos males, certos de que o Senhor pode salvar esses pecadores. E o reino de Deus pode avançar. Em uma cidade tomada por uma cultura pagã e iníqua, pode ser transformada pelo evangelho em uma sociedade piedosa. Mas para isso, irmãos, é necessário que a palavra do nosso Deus ela seja anunciada, para que os homens possam encontrar em Cristo verdadeira e plena salvação. Mas o texto também nos fala, irmãos, como mencionei, a realidade da luta que nós travamos neste mundo.
Fomos salvos pelo Senhor, não podemos ser possuídos por um espírito maligno. Contudo, a luta é travada e devemos lutar contra Satanás com os meios que Deus nos deu para essa batalha. E devemos resistir, então, a Satanás. E o pastor Joel Bick, ele vai nos apresentar na sua obra, na sua teologia sistemática, algumas questões importantes baseadas em Efésios, capítulo de número 6, que são fundamentais, irmãos, para a nossa luta, para resistirmos a Satanás. Efésios, capítulo 6, verso 11, a palavra nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E há muitas ciladas, irmãos. Muitas sugestões malignas. Ele vai pontuar algumas, mencionaria algumas delas. Ele diz: Satanás promete que a desobediência nos fará felizes, enquanto a obediência arruinará as nossas vidas. Satanás ataca nosso ponto de nossa maior vulnerabilidade. Ele vai tentar alcançar e percebendo qual é a nossa maior fraqueza, ele vai tentar atingir a nossa maior fraqueza nas suas ciladas e artimanhas sutis. Satanás, irmãos, obscurece a nossa comunhão com Deus, inflamando as concupiscências deste mundo. Satanás intimida e tenta intimidar os crentes pelas terríveis perseguições que ele incita da parte dos incrédulos. Satanás também pode nos chocar com tentações que nunca imaginávamos experimentar algum dia. Satanás muitas vezes faz retiradas estratégicas para, em algum momento, irmãos, voltar novamente a nos atacar. Satanás usa raciocínios falsos para sobrecarregar a consciência do crente com medo e culpa. Satanás, irmãos, se utiliza de muitas estratégias para alcançar o crente e perturbar a nossa própria alma. São diversas as sutilezas, diversos os ataques, diversos os intentos dele. E o nosso inimigo é incansável. Ele não se cansa de se voltar contra o povo do Senhor. Ele não se cansa de se voltar contra os servos de Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos resistir e precisamos nos revestir da armadura. A palavra do nosso Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, verso 13: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir de um dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então ele vai começar citando o cinto. Efésios 6, verso 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O cinto, irmãos, era algo usado para sustentar a parte inferior do corpo e retinha a maior parte da armadura restante. Cingir, então, os lombos significa preparar-se para uma ação vigorosa. E o cristão, irmãos, faz isso conhecendo e meditando sobre as verdades da palavra de Deus. Como é fundamental nós conhecermos e meditarmos na Escritura para que nós possamos resistir ao diabo e vencê-lo. Então, irmãos, é necessário que leiamos a palavra. É necessário que dediquemos um tempo à meditação na palavra, para que possamos lutar contra aquele que é o inimigo das nossas próprias almas. Mas não somente isso, irmãos. O versículo número 14 nos diz, Efésios 6, verso 14, vai falar sobre a couraça da justiça também. Os soldados, eles usavam no peitoral, um peitoral de metal para proteger os seus órgãos vitais, os órgãos vitais do seu próprio corpo, para se proteger da espada dos seus inimigos, ou lanças ou flechas dos seus inimigos. Então, isso nos mostra que a ideia do texto de Efésios 6,14, falando sobre a couraça da justiça, é que a vitalidade é provida pela justiça. E que justiça seria essa?
pode ser entendida como a justiça justificadora do Deus que em Cristo nos justifica dos nossos pecados, dando-nos segurança da salvação, mas também pode ser entendida e envolve a justiça no que diz respeito à santificação. Como é fundamental estarmos seguros na justiça de Cristo para a nossa salvação e procurarmos caminhar numa vida de contínua santificação para que possamos resistir no dia mau, quando o inimigo se levantar contra nós. Mas o texto vai nos dizer mais, Efésios 6, verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso envolve, irmãos, o seguinte, um bom soldado, quando ia para uma batalha, precisava de calçados apropriados, adequados para evitar que os seus pés escorregassem. Nossa posição, irmãos, espiritual, é o que o texto nos indica de Efésios, é garantida pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da paz, o Evangelho que tem como fruto a paz. Como escreve alguém citando diretamente, a melhor maneira de enfrentar o diabo é ter a compreensão mais clara possível do Evangelho e experimentar a paz do Evangelho pelo sangue de Jesus Cristo. Nossa identidade, conforto e estabilidade dependem de conhecer o Evangelho intelectual e experimentalmente. Então, podemos olhar nos olhos de Satanás e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Perceba, irmãos, como o conhecimento intelectual e o conhecimento experiencial do Evangelho é fundamental para essa batalha. O verso 16 nos diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, irmãos, de um soldado romano não era pequeno, não. Era enorme, o suficiente para cobrir o seu corpo inteiro. E quando ele era molhado e o seu couro ali era molhado, servia também para apagar as flechas que eram lançadas contra eles, as flechas flamejantes dos seus inimigos. Satanás, irmãos, na sua sutileza, ele quer nos furar com suas flechas e ele quer inflamar o pecado em nós. Daí a necessidade da fé. A fé como um escudo importante e indispensável. Como disse o puritano William James, a fé é o descanso do coração em Deus. E é algo indispensável para a verdadeira luta contra as investidas de Satanás, contra nós que pertencemos a Cristo. O verso de número 17 nos diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso nos aponta, irmãos, para a necessidade clara de que nós precisamos e devemos ter esperança, e esperança na salvação completa e na vitória que nós receberemos quando Cristo retornar. E isso deve nos assegurar e deve nos fazer avançar nessa luta travada. Mas então também é mencionado no versículo de número 17, a espada. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está a primeira ferramenta ofensiva. As outras defensivas. Proteção. Essa é para atacar. Era uma espada, irmãos, que os romanos usavam. Curta, sim, curtinha, mas afiada nos dois gumes. Cortava de um lado, cortava do outro. A palavra, irmãos, de Deus é revelada para nós pelo apóstolo como uma arma poderosíssima contra Satanás. Foi o que Cristo fez, não foi, irmãos, nos dando o exemplo. Na sua tentação, Cristo frequentemente está escrito. Está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
do Senhor. Então perceba, irmãos, como tudo isto aqui é encharcado pela palavra do próprio Deus e como é indispensável que sejamos apegados a ela no dia mau, para que não sucumbamos à tentação e às investidas do maligno. Nós somos fracos, irmãos, mais fracos do que ele. Nós somos pouco inteligentes comparado à inteligência daquele que é o inimigo de nossas almas. Carecemos do poder, da graça e da sabedoria de Cristo para podermos seguir avante. Sem isso, irmãos, cairemos. Mas além disso, o verso 18 nos dizendo que a oração é indispensável, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra e a oração. Indispensável para podermos resistir no dia mau é voltarmos nossos olhos na dependência de Deus, rogando a Ele. E assim nós podemos resistir ao maligno, assim nós podemos nos livrar do maligno. Mateus capítulo 6, verso 3 nos diz que Deus, na petição, para que Deus nos livre do maligno. E assim nós devemos rogar ao nosso Deus, para que possamos, irmãos, seguir avante na caminhada com Cristo, sem vacilar aos intentos malignos do inimigo das nossas almas. Mas note, irmãos, o avanço contra o reino de Satanás, ele é feito por meio, sobretudo, da palavra. A palavra de Cristo, tanto escrita quanto pregada, irmãos, é o instrumento usado pelo Senhor para fazer com que os homens e Satanás e seus demônios sejam vencidos. É o meio através do qual Cristo, o profeta, fala através. E ele faz com que, sendo ele exaltado, os seus inimigos sejam vencidos em todo o mundo. O Senhor, então, ele fala, irmãos, pela boca da sua igreja. À medida que a sua igreja anuncia e expõe fielmente o Evangelho e dá testemunho da sua palavra. Somente assim, irmãos, nós faremos, na dependência do Senhor, com que este mundo, que jaz no maligno, seja então subjugado por Cristo. É só assim, por meio do Evangelho, que a casa do valente será saqueada, por meio do Evangelho de Cristo. Daí a necessidade, irmãos, contínua de homens sendo levantados para proclamar este Evangelho. Daí a necessidade contínua de nós testemunharmos desta palavra onde quer que caminhemos, para que a glória de Deus cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. Esse Deus faz isso por meio do seu Evangelho. Ele liberta, ele faz avançar o seu reino. E ele pode libertar com você que não conhece a Cristo, como libertou a nós que conhecemos a Cristo. Éramos por natureza filhos da ira, filhos da perdição, como também os demais. Estávamos escravizados à carne, a Satanás, ao pecado. Era essa a nossa condição. Mas Cristo nos salvou. E esse mesmo Cristo continua abundantemente a revelar a sua graça. E é para Ele que nós devemos correr. É para Ele que você deve correr, você que não conhece a Cristo. Você, criança, adolescente, você, jovem, homem, mulher, adultos, se não conhece a Cristo, corra para Cristo. Nele e somente nele, você encontrará plena, absoluta libertação. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra e pela graça que tivemos de ouvir essa breve exposição, desta breve porção da tua palavra. Louvado, Senhor, seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Assim como nos salvaste, Senhor, sê gracioso e compassivo e salva aqueles que não conhecem a ti, libertando-os
da escravidão, do pecado, do mundo e de Satanás. Faze isso, ó Deus, por tua graça, pela instrumentalidade dos teus servos, por meio do teu evangelho. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, louvar ao nosso Deus com um cântico de resposta à pregação da palavra. Convido-os a que se coloquem em pé. Cantemos o Salmo de número 146b. Aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. Reina Deus, aleluia. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 26. A leitura será dos versos 26 até o verso 30. Esta é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Pode se assentar, irmãos. Nós estamos diante da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ceia de Cristo, irmãos, aponta especialmente para o seu sacrifício expiatório, para a sua morte naquela cruz maldita. A palavra do nosso Senhor nos diz, em Deuteronômio: Maldito todo aquele que for
pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3.